Olá pessoal, vamos conversar hoje com a Ida, as nossas conversas aí com Olhar Contemporâneo. Conheci ontem, conversamos com o Guto, muito interessante, falou da experiência dele no curso, falou dos livros. Oi Aida, tudo bom? Vou trazer a Aida aqui para nossa conversa. Como é que isso? Perfeito. Oi Aida. Tem que virar a câmera. Aonde que eu viro? Tem um botãozinho na tela do telefone, tem um botãozinho com duas setinhas formando um círculo. Aí quando você clica nessa... Em geral, aqui no meu telefone ele fica entre as nossas duas imagens, logo no meio, cortando o meio das duas telas. Estou tentando. Ah, Pronto, maravilha. consegui. Maravilha. Tudo bom? Tudo Eu bom, vi que a tudo bem. nossa ministra da Cultura te segue no Instagram. Conta, explique-se. Não sei se você quer falar sobre isso. Falar do quê? Ela te, ela te segue no Instagram, Quem é? a Margarete Menezes. Ah, deve seguir. Eu me acompanho pouco no Instagram. Ah, então, então não dá para saber por que que ela... Hoje eu tenho. Uma das coisas que me colocou para fazer o seu curso, Sim, conta. porque eu sou muito ignorante. Eu cheguei à conclusão de que eu não tenho cultura, sabe? Eu sou especialista naquilo que eu faço, eu me considero uma boa especialista. As pessoas me seguem, ouvem muito o que eu falo, mas não tenho cultura, eu não sou uma pessoa culta. Então, isso tem me deixado assim, bastante impactada, né? Porque talvez isso não seja uma coisa que as pessoas acreditem, isso que eu vou te falar, mas sou tímida. Se eu entro num lugar, eu fico assim assustada, não sei o que eu vou falar, entendeu? E cheguei à conclusão que eu tenho essa dificuldade porque eu não tenho cultura geral. Eu sou uma pessoa idosa, né? Bastante idosa. Eu estou hoje com 87 anos. Um Então, exemplo para todos nós. eu sou a pessoa mais velha do seu curso. Um exemplo para todos nós. E eu achei muito interessante as aulas que você deu antes. E eu falei, não, eu quero ouvir o que os outros estão falando para eu aprender alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender. Gosto muito de aprender, de ler, de estudar. E sou muito focada no meu trabalho, né? Muito mesmo. Mas sabe que acho que tem algumas coisas que você está falando que né, te chamo de você porque a juventude brilha, não? Apesar da idade, a juventude... A o- minha é muito interessada. Quem que é interessado? A minha jovem A sua interna, jovem, a sua jovem. ela quer É. sempre, ela quer saber as coisas, ela quer saber o que está acontecendo no mundo. Então, eu estudo muito até hoje, sou muito lúcida, né? Graças a Deus. Uma coisa que a vida me preservou foi a minha lucidez mesmo, né? Então, eu Sim. tenho que aproveitar o restante que me falta Mas para sabe aprender que mais alguma coisa. eu acho que tem grande sabedoria, né, em chegar e reconhecer assim que não tem cultura, né? Porque a gente vê né, eu faço também né, o, a divulgação do curso e a gente recebe muita mensagem também. E a gente vê que muita gente não teve ainda essa sabedoria, né,
de reconhecer que realmente, né, na áreazinha assim, que a gente escolhe, a gente conhece um pouquinho, mas em todo o resto, eu sinto, diariamente eu sinto também isso. E aí tem que ter a humildade de reconhecer que, né, tem um... Eu reconheço a minha ignorância. Mas isso é de uma humildade, assim, de uma que é muito... Eu tive professores brilhantes, assim, até eu tive Quando eu um professor vejo que... as pessoas dando opiniões fantásticas, eu fico muito admirada e tenho aproveitado bastante as aulas. Eu tenho aproveitado e sou muito agradecida de você fazer esse curso. Eu tenho uma amiga de infância, né, praticamente, Eneida Sanches, que é uma artista plástica e ganha prêmios fantásticos. E eu fico pensando assim, o que será que ela ganha? Se eu nem entendo muito bem o que ela faz. Algumas coisas esteticamente eu gosto, outras não. Mas hoje, eu falei, não, eu preciso aprender um pouco mais para saber pelo menos o que a minha amiga faz. E tem sido bom para mim, tem sido muito bom. E me Fala um pouco mais sobre isso, como é que é né, esse contato, que não só é um curso de arte contemporânea, mas acho que a nossa proposta é que seja uma arte contemporânea recente, e acho que seja uma arte contemporânea recente que permita que, à medida que a gente aprende, isso chegue como um desenvolvimento pessoal também, né? À medida que a gente... E uma conexão com o que está acontecendo no mundo. Essa é a minha proposta, assim, como é que está sendo essa experiência? Então, isso que está sendo mais importante para mim mesmo, né? É poder ouvir a proposta e a opinião de tantas pessoas que são especialistas nas suas áreas, né? Como eu sou especialista na minha área. Sim. Então, para mim, é uma abertura de campo, né? Muito grande. Algumas áreas eu sou mais próximas, como a educação, por exemplo, essa questão que a gente discutiu sobre da escola foi muito forte para mim. Eu sou uma questionadora da escola. Eu trabalho questionando muito a educação que nós temos, que é obsoleta total. E claro que eu não vou pôr fogo na escola, mas eu empurro os professores, pais, né? E acho que nós temos que acordar para o que está ocorrendo no mundo a nível de educação, porque a nossa escola, a nossa especialmente, está péssima, péssima. Você sabe que eu moro bem no interior de Minas e fico assim com o que está acontecendo nas escolas, né? E como os pais não sabem questionar. Eles nem sabem que isso é para ser questionado, entendeu? Então, aquela classe sobre a educação, para mim, foi muito forte. Entrei muito pares ali, foi muito bom. Né? Sim. Também esse último que nós fizemos sobre os foi forte, muito forte aquilo, né? Eu não compreendo aquela parte. Ali eu não compreendo mesmo. A dos Né? pichadores. Eu vi o quanto você é entusiasmado com aquilo. Eu fiquei querendo entender um pouco mais, porque eu não compreendo. E acho que nem tenho idade para compreender aquilo Eu acho mais. que não é questão de idade, assim, sabe que à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que é muito uma questão de, acho que mais da pessoa, da sensibilidade. E eu sou entusiasmado porque né, acho que desde 2013, assim, tem quase 10 anos, e aquilo me deu uma reviravolta, assim, eu tenho um amigo que fala bagunçou a cabeça, né? Me deu uma reviravolta, porque de repente você começa a ouvir de uma visão de mundo assim que vem de outro lugar, né? Como se você tivesse um divórcio e você está ouvindo a versão só de um. De repente você pega e começa a ouvir a versão do outro. E aquilo te permite não só deslocar as narrativas, mas tentar encontrar a própria. E aquilo me deu umas chacoalhadas. Mas o público não compreende. Eu não É, o- compreendo. é o Eu, eles
que pintam as fachadas com figuras. Aquilo é muito bonito. Eu sou muito fã daquelas fachadas coloridas. Sim. Mas eu não compreendi. Não compreendo. Você fala com uma intimidade daquilo. É uma linguagem, né? Muito interessante, É, muito interessante. é, é uma, acho que eu tive também, além de estar próximo, acho que tem uma questão que é uma conexão afetiva com a pessoa. Eu acho que muita gente, às vezes, a gente escuta com a cabeça, assim, com a razão, uma outra história. Mas quando eu tenho que, né, quando eu fui multado no rodízio, porque eu tive que sair no meio do rodízio de carro para levar fralda para a filhinha bebê do pichador, porque ela tinha nascido, ele não tem crédito. E se não chegar alguém com fralda, ele não tem fralda para ela, porque a gente não, a gente está acostumado a ter crédito, né? Se a gente tiver um bebê para cuidar e não tiver fralda, a gente põe no cartão de crédito e depois se vira. Quando você vai na periferia não tem crédito, muita gente. Então, se não tem. E aí, quando você pega e vê a relação daquela pessoa com o sistema, e vê o quanto o sistema maltratou aquela pessoa. Então, quando tem essa conexão afetiva, aí a informação entra de outro jeito também, que né? E aí, às vezes, aquela pessoa fala, bom, o sistema me maltratou e me deixou desse jeito. Eu posso ir para a rua e fazer uma coisa bonita que vai anestesiar as pessoas, ou eu posso ir para a rua e fazer um grito visual para as pessoas verem que eu estou sofrendo, verem que o mundo não está em ordem, para quem sabe acordá-las e torná-las mais conscientes. Né? Tenho essa visão desde um outro lugar, né? Eu moro aqui no interior, eu estou muito próxima da situação de penúria das pessoas, né? E, bom, minha forma de trabalhar é outra. Eu me considero uma ativista muito forte, né? Mas desde um outro olhar, desde um outro olhar. E cada um vai fazendo sua gota, né? No oceano aí. Sim, sim. Eu Eu, tenho muito agradecimento a você. O me acordou. Foi muito bom. Eu tive um despertar assim. Eu preciso abrir para outras coisas, né? Porque sim, a gente fica fechado naquilo que a gente é especialista. sim, E embora eu tenha um filho que é um educador e um educador de avançada também, e tenho outras pessoas amigas que são políticas ou outros tipos de coisa que me trazem informações, eu acho que a gente fica fechado na especialista. sim, Nós. sim. E é muito a gente poder se abrir para outros campos. E nessa área, você me ajudou bastante. Eu ouvi o seu chamado. E sabe que me ajuda muito também, e é por isso que eu faço esse formato. E tem alguns momentos, se desse, né, quem sabe eu faço no futuro assim algum mini documentário dos momentos de grande transformação assim das aulas, né? E teve para mim pessoalmente para mim foi um momento de transformação quando a gente teve, eu não sei se você estava naquela aula do 18 Apples, do 18 maçãs, aquele coletivo russo. Não, não. Eles fazem, é um coletivo de cientistas artistas. E então, quando você tem a impressão que eles estão no laboratório, porque eles estão, né, fazendo coisas com bactérias, fazendo interfaces neurais entre homens e insetos, e todo mundo chegou e falou: isso é ciência, não é arte. E se eu não tivesse porque muitos dos cursos. Né? Oi? Foi desse curso que eu estou fazendo? Não. Foi. É que o conteúdo ele vai como uma espécie de carrossel e as pessoas entram em diferentes pontos. Então pode ser que você tenha essa aula um pouquinho mais para frente. Mas tem alguns momentos, esse momento foi interessante e é o porquê que eu gosto dessa diversidade na aula, diversidade de profissões, diversidade de idades, diversidade. Sim, foi muito rico. Sim. E aí a grande maioria, acho que 90% da turma olhava isso e falava, não, é feito em laboratório, isso é ciência, não é arte.
Se eu não tivesse essa diversidade, eu não teria tido a situação de uma pessoa levantou a mão e falou, olha, eu trabalho em laboratório o dia inteiro. Isso é arte, não é ciência. Ah, Isso a Gabriela está me lembrando ainda que essa turma não passou, né? Ou na aula, isso a gente teve agora na aula do feminino, né? Onde a gente está discutindo o feminino, às vezes discute um pouco o masculino por tabela. muito forte. Foi forte, né? Foi um tema que eu trabalho, né, bastante. Há pouco tempo eu fiz uma apresentação de uma live sobre a anciã, que é uma parte do feminino que não é tratado praticamente, né? É. Foi muito bom para mim aquela live. E Fala um eu pouco gostei. do seu trabalho aqui. Acho que tem muitos dos seus seguidores aqui acompanhando a gente, mas tem dos meus, para os meus que não conhecem o seu trabalho. Fala um pouquinho para eles te conhecerem. Bom, eu sou uma psicóloga, sigo uma área de transpessoal, né? Além do pessoal. Porque eu acho que a psicologia que trata da biografia pessoal, ela fica fechada num nível, quando hoje a própria ciência coloca a multidimensionalidade como um caminho. Então, eu trabalho com a multidimensionalidade, né? Ou seja, eu busco, primeiro, a tarefa de vida de cada um. Quando eu atendo individual, eu sempre brinco assim, não fico falando da mãe, do pai, da tia, da avó. Eu procuro a tarefa de vida do indivíduo. O que ele veio fazer nessa família? Qual é a sua missão como pessoa, como ser essencial? Sim. Então, a investigação vai por essa linha. Por outro lado, nesses últimos anos, eu encontrei o Gabriel, que faz as perguntas, ele conversa comigo, né? Ele é muito curioso, muito inteligente, então ele estimula a minha fala. E eu tenho feito os Instagrams, né? E isso me colocou numa posição que eu tinha antes, que me assusta bastante. Nossa, eu pensei, eu recebo feedbacks nunca imaginei, de qualquer área da população, qualquer camada social. E isso é uma coisa impactante para mim, que O seu YouTube é muito grande, né? Você tem muita gente no YouTube, né, que te segue. eu também nunca imaginei. Eu não sou tecnológica. Você vê o tempo que eu levei para entrar aqui. Qualquer coisa que eu tenho que fazer de tecnologia, eu tenho que ter ajuda de especialista, porque eu não faço. Então, nunca imaginei que aquilo fosse fazer assim, entendeu? Então, isso me impactou a minha família também, né? Claro, Sim. de repente, você ter uma mãe pública não é muito fácil. Então, eu também tenho trabalhado muito, que é o meu maior dom, é a fala. Realmente, eu sou uma comunicadora. E segundo, é a questão dos workshops, das vivências. Isso é a minha maior especialidade. Eu gosto, desde muito jovem, eu trabalho com grupo. A minha, Sim. o meu maior empenho são os grupos de trabalho. Sim. Como eu moro aqui perto de um centro que desenvolve trabalhos, eles, eles não são uma comunidade que convive, eles são um local de produção de eventos, dentro dessa linha que eu trabalho. Então, isso para mim foi assim, caiu a sopa no mel, ou mel na sopa. Eu produzo muitos trabalhos lá. E um dos últimos trabalhos que eu tenho me dedicado é o que eu chamo retiros de silêncio. Não é exatamente silêncio que ninguém fala nada, não é uma vipassana, porque a vipassana é um mergulho absoluto para dentro, né? Os retiros que
eu faço é porque você não tem televisão, não tem telefone, você tem um tema de investigação e trabalha nisso, num local maravilhoso, que as montanhas de Minas são maravilhosas, né? Sim, sim. Lindas. Então, esse trabalho tem me empolgado bastante. As pessoas têm tido grandes mergulhos internos por se retirar 4, 5 dias do cotidiano e ficar no silêncio. Agora, não fica silêncio que não abre a boca, não. É silêncio da vida. É, só de se retirar da tecnologia e do trabalho, do dia a dia, já é um grande silêncio, né? E tem E uma artista no nosso curso que tem um mantra, né? Ela sai pela cidade fazendo uma performance, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Ela fala: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. é, E ela sai cantarolando isso: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. a nossa sociedade está muito, muito enferma, muito mesmo. A sociedade de consumo, ela consome, é uma consumição. E é um movimento assim que a pessoa embarca e não consegue sair dele, como se fosse uma corrente no mar que puxa você e você não consegue sair, né? Então, sair disso é uma das propostas que eu questiono com as pessoas, sabe? Qual é o verdadeiro lugar do ser humano hoje? Qual é o meu papel numa sociedade que está enferma e que eu posso contribuir com uma gota, se eu diminuo o meu consumo, pelo menos. Eu faço, Sim. se eu não colaboro com a fofoca, eu não colaboro. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de suportar as notícias da televisão, não acredito naquilo. É, Eu é, sei que é uma manipulação. sim, Eu não vou ficar contribuindo para dar ibope para manipulação, por exemplo, né? sim. Então, como eu digo, eu me considero uma ativista num outro lugar, né? E eu falo isso e trabalho isso com as pessoas. Então, meu trabalho é muito mesmo de despertar do sono, da anestesia social para uma investigação mais profunda. Sim. E esse papel da anciã, né, que você falou, acho que a gente tem uma sociedade que fica prestigiando o jovem, prestigiando a juventude, prestigiando. E aí essa sabedoria, sobretudo isso pesa muito nas mulheres, né? E essa sabedoria feminina, madura, assim, que é muito necessária, que pode ser uma luz para a sociedade, acaba sendo apagada, né? Então, eu me coloco nesse lugar, né? Me coloco no lugar da anciã sábia. E a anciã sábia tem duas faces, né? A face luminosa, que é a que a gente apresenta para o mundo, e a face sombria, que é a face de resmungar, reclamar da vida. Que você diria para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa conversa, que nunca teve contato com a arte contemporânea? O que você falaria sobre isso para eles? Olha, eu achei o seguinte, e isso seu curso me trouxe. Eu achava uma loucura total. Eu não entendia hipótese alguma, o que essa gente está fazendo? Você está me mostrando que é uma fala, é uma voz que a sociedade tem. E que se eu souber ler o que eles estão falando, eu posso me colocar. Isso eu acredito que a arte contemporânea vai me ajudar. Né? Eu realmente não tinha essa ideia. Não tinha ideia nenhuma, achava tudo uma loucura, entendeu? Hoje eu não faço mais esse julgamento com as poucas aulas que eu tive. Eu, Foi como você mostrou como arte aquele hospital. Ali foi o impacto. Como que isso é? Entendeu?
sim, sim, Você perceber que tem um outro olhar que nós podemos sim. fazer coisas muito fortes, né? Você faz uma escolha bem detalhada de coisas muito fortes, impactantes. Sim. Quem está ouvindo a gente agora, se quiser conhecer esse hospital, que realmente é muito impactante, clica, né, pode seguir a gente, clicar no link na bio, que tem um link direto ali para a nossa aula gratuita que apresenta esse hospital. Isso está acontecendo essa semana. Essa seleção é uma seleção que acontece um pouco ao longo do tempo, porque eu percebo que algumas obras, alguns artistas, eu apresento 6 meses e depois me cansa. E esses artistas, essa seleção dos 15 artistas que eu apresento para vocês no curso, eu apresento várias vezes e cada vez é um prazer entrar e falar a respeito e ouvir a respeito, né? Se eu sinto que desgasta, eu renovo, né? E desde que eu montei essa sequência de aulas alguns anos atrás, eu percebi que eu consegui chegar em alguma coisa que cada vez que eu apresento com prazer, eu apresento com um olhar fresco, com uma escuta fresca. E quando eu monto, agora eu estou montando alguns outros cursos, eu deixo um tempo de maturação. Assim, eu deixo passar algum tempo e espera aí, será que eu estou falando isso porque o museu falou, porque saiu na mídia, porque alguém falou? Se não ressoar assim no coração e não me fizer crescer um pouquinho a cada vez, eu, Eu admiro em você, eu tenho hoje uma admiração por você, porque é o que eu tenho em mim, entendeu? É que aquilo me empolga. Tudo que eu faço, eu tenho uma empolgação. Eu cresço com cada trabalho, eu me desenvolvo. Então, sinceramente, isso eu apreciei em você mesmo. Você, eu você cresce com o seu trabalho, você não está contando uma coisa para a gente, né? Você está vivendo aquilo. E isso é muito bonito. Eu reconheço isso. Eu faço com com sentimento ali acho que a gente falou em estar no elemento e estar dentro da sua missão. Isso é uma coisa que eu estou nas artes desde muito cedo, desde pequeno, que é a história que eu conto no vídeo, no primeiro vídeo aí que eu apresento na Semana do Olhar Contemporâneo. Quem estiver acompanhando aqui, quiser assistir também, é só estar no link na bio, está disponível. E mas às vezes eu me questionei se eu estava fazendo aquilo porque eu estava num fluxo, né? Às vezes você tem uma inércia. Então, acho que era isso foi o quê? 2000 eu estava com uns 28, 29 anos, eu me questionei, será que eu estou nessa inércia, porque eu já trabalho com arte desde criança, desde muito jovem, com 28, será que eu estou numa inércia ou será que realmente foi uma escolha? E, o, e aí me ofereceram um trabalho fora das artes e eu aceitei para poder ter esse distanciamento e olhar para ver se realmente eu estava de fora, né? Olhar de fora se realmente eu estava lá por escolha e por afinidade ou se era algum tipo de inércia, né? E, o, e aí, quando eu olhei de fora, eu falei, não, realmente é o meu lugar. E as pessoas, aí quando as pessoas reconhecem isso que você acabou de falar, né, que é a minha vida, o que eu respiro, e A gente que encontra a tarefa de vida, você encontrou a sua, eu encontrei a minha, eu acho que a gente aí flui, é, flui pela, é, né? Eu não sou uma pessoa que tem um como é que se diz, um dinheiro. Eu não estou trabalhando pelo dinheiro. Eu vivo porque eu preciso dele para pagar minhas coisas. sim, Mas é uma coisa de dentro. Então flui. sim, Então flui. sim. Sabe que uma das leituras isso é uma coisa que me impressionou bastante, né, quando eu estou nas artes e quando eu saí um pouquinho das artes. Tem uma das, né, eu estudei um pouquinho assim de cabala, tudo, e uma das fontes falava né, que Deus não pode se expressar de uma forma absoluta, é, inquestionável, senão deixa de ser algo que tem ambiguidade e vira outra coisa, né? Essa ambiguidade faz parte da e que uma das formas. Oi?
Isso faz parte da terceira dimensão, essa Exato, ambiguidade. exato. E que uma das formas, então, dele poder se expressar na nossa vida é pelas sincronicidades, né? Em inglês a gente fala synchronicity, né? Serendipity, né? A gente fala essa serendipidade. E eu percebi que quando eu estou nas artes, fazendo as minhas coisas, acontece uma série de sincronicidades assim que eu não consigo nem explicar, assim, de estar esperando o Uber e passa o colecionador e fala, peraí, vamos conversar que eu estava procurando alguém com a sua experiência. E quando eu estava fora das artes não acontecia nunca essas sincronicidades. Era uma... Isso aí acontece toda hora na minha vida também. Então, o trabalho nosso é trazer a pessoa para ela descobrir qual é a tarefa de vida dela. O Sim, que ela veio fazer aqui? A vida flui a partir daí. sim, Mas eu acredito isso e trabalho nessa direção com as pessoas. sim. Isso acho que acontece. Acho que a arte ajuda a tirar, né, como se fosse, tem uma artista que usa essa analogia um pouco da cobra, né? Acho que você vai tirando peles né, de coisas que a sociedade, narrativas que a sociedade vai colocando em você, a arte vai te ajudando a desconstruir e chegando um pouco na sua essência, né? Você é uma pessoa que vive isso. Por isso que contamina a gente. Qual que é o, né, você falou no começo, 87 anos, qual que é o olhar de quem tem, né, quem tem 87 anos acompanhou ali o que aconteceu que eu, nos últimos Eu décadas, sempre 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, né, porque você acompanhou a década de 60, década de 70, né, Por quê? Eu nasci na guerra. nasceu, Eu nasci na Segunda Guerra Mundial. Já acompanhei 5 golpes no Brasil, 4 mudanças de dinheiro, ditaduras, governos. Imagina, qualquer coisa. Vida e morte de um bocado de gente. Então, é muita coisa, rapaz. Isso tudo traz para mim uma visão. A vida é o que passa dentro de nós. Como é que a gente assimila tudo isso? E se você não conta, isso não tem para quem contar. Nem o seu terapeuta mais profundo vai saber o que se passou dentro. Eu posso contar, mas não, o que passou. Por isso que eu digo, são 100 anos de solidão. A vida humana é um processo de solidão. E só e com essa sabem, só cada um. sim, e com essa perspectiva, o que é ser contemporâneo para você? Renovação. É olhar contemporâneo. É o olhar de ver o que está surgindo, o novo que está vindo. Eu acho que tem muita coisa boa vindo. Muita coisa boa vindo. Embora a mídia e a nossa perspectiva seja muito sombria, eu acho que tem muita coisa nova, boa, sendo criada no mundo. E o que eu considero a jovem interna é poder ver o novo que está vindo e se entusiasmar com ele. Quer dar alguns exemplos de coisas boas que estão acontecendo, já que a gente não ouve na A mídia? educação, por exemplo, tem muita coisa boa, muita, né? Como as escolas da Finlândia. A Finlândia, esse barulho é seu ou é meu? Não é Acho que seu? é os seus fãs aí. Não tem ninguém me ligando. Não. É, a Finlândia hoje é um país que adotou a escola aberta. Eu não vejo a possibilidade no Brasil, como continente, adotar a escola aberta. Eu não posso imaginar lá da Roraima até o Arroio Chuí, nem do São Paulo com o Amazonas, adotar a escola aberta. Eu não O que é vejo. uma escola aberta? A escola aberta é uma escola que não dá aula. Você tem uma escola aberta. Você coloca o problema e a gente trabalha em cima dele. A escola aberta não tem aula. O professor não dá aula. O professor é um acompanhante.
Ele acompanha o processo do aluno no seu aprendizado. Sim. E muitos alunos resistem, né? Porque te força um despertar, te força uma... Né, eu tenho algumas pessoas que vêm para o meu curso que estão tão condicionadas ao conforto. Oi? Adulto é que resiste. Os jovens não. As crianças são maleáveis. Quer mudar o mundo? Trabalhe na educação das crianças. Mas a educação aberta, que ajuda o outro a pensar, a questionar, a organizar. Você está fazendo isso. Isso é uma escola aberta. Isso. Outras escolas da Finlândia são todas assim. Não tem sala de aula. Mas o Brasil, daqui a 500 anos, pode ser que a gente consiga. Sim. Sim, isso fez parte da minha pesquisa aí, quando eu estava... Esse curso é o resultado de toda uma pesquisa aí de alguns anos, fora uma pesquisa teórica, muita correção de curso também, né? Eu vou fazendo, eu vou ouvindo o retorno das pessoas e vou corrigindo, e muita gente já veio, né, comentando tudo, e eu fui fazendo ajustes. E muita gente, os adultos, acho que é interessante esse comentário, né, de que os adultos resistem, mas que não é da natureza, as crianças não, né? Não, a criança está aberta. Os jovens também. Mas os adultos são bem mais. Você falou para ser contemporâneo para você né, uma renovação. Quando você renova, você tem que abraçar o novo e abandonar o passado, abandonar o anterior, né? Como é que você faz para abandonar? Ou ele me abandona também. Eu acho que isso deve acontecer com você também. Ciclo se cumpre, o ciclo se cumpre e acaba. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, sabe? É outra coisa. Aí tem que ter a coragem de assumir o novo. Coragem. Essa é uma coisa que a gente não pode perder na vida. Eu sempre uso a metáfora do caminhar, né? Eu caminho e para que eu caminhe, eu tenho que soltar o pé de trás. O chão, confiar que eu vou encontrar um chão lá na frente para botar o pé de novo. Eu faço isso o dia inteiro, eu caminho o dia inteiro. Inconscientemente eu faço isso. Mas quando a vida me fala, ó, caminhe e ponha o pé noutra coisa, a gente fica com medo, né? Sim. Eu não tenho esse medo. Esse medo eu não tenho. Tem outros, né? Esse não. Então, essa busca e essa caminhada, essa renovação é que me torna contemporânea. Sim. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver o que mais aqui para a gente conversar. Bom, quem está assistindo aqui, acho que eu vou aproveitar para explicar um pouquinho, né, como é que é o funcionamento do curso, porque são 15 aulas. E qual foi a primeira aula que você fez? Foi a do... A primeira aula do Foi a do hospital, foi a do hospital. Isso. Então, essa aula do hospital, como eu já falei, né, quem está aqui e não tiver visto, pode ver, é só clicar no link na bio e colocar para seguir a gente no Instagram. Vocês podem assistir a uma aula que é criada por uma artista israelense, onde ela cria uma situação de hospital, onde você tem a sensação realmente de estar chegando no hospital, tem uma sala de espera, tem uma recepção, tem enfermeiras, tem tudo isso. E à medida que você é admitido no hospital e eles te levam ali para a sala de tratamento, você deita numa cama, que parece uma daquelas de dentista, mas em vez de ter o espelhinho para você olhar os dentes, você tem telas onde você ouve depoimentos das pessoas falando de feminicídio, falando, né, de várias situações racistas, de várias coisas, e aqui o tratamento é você ouvir o depoimento, né, dessas pessoas. É uma coisa muito... Ângela Peroba, detesta o hospital, mas acho que desse você vai gostar. Assiste a nossa aula, que eu acho que esse hospital é muito, muito marcante.
a gente funciona, o curso é feito numa espécie de carrossel, então essa semana a gente está com a Semana do Olhar Contemporâneo aberta, e né, vocês podem assistir essa aula, e quem se inscrever na semana que vem vai fazer parte vai fazer aula junto com a Ida. Então porque as pessoas os seus fãs aqui que estão seguindo, que te adoram, a gente tem esse modelo onde eles não vão entrar numa turma sozinhos, numa nova turma sozinho, eles vão entrar junto com essa turma que já está acontecendo, então eles vão poder fazer aula juntos. Isso é uma escola aberta. É uma, Sério? é uma escola aberta. Você não está fechado. Você não tem o primeiro ano, o segundo ano, o Não. terceiro ano. Não, você não separou por idade, você não separou por formação. Não, as pessoas estão convivendo e propondo. Eu, muitas vezes, deixo de me expressar porque eu fico até com vergonha, não sei nem o que falar lá. Ah, imagina, tem que falar, tem muita coisa a dizer. Eu teclo, eu mando mensaginha. Um coração ligado aí na fala, com toda a sensibilidade, você sente aí cada palavra. Muito agradável, fale sim. E é como eu falei, o que importa não é a pessoa saber, né? Eu falo isso quando eu estava desenhando o curso, uma das minhas referências foi o método socrático, porque Sócrates tinha essa coisa de ir respondendo uma pergunta com uma pergunta e fazendo a pessoa examinar a vida né, e se conhecendo. Mas depois disso eu guardei essa pedagogia que eu achava interessante, parte, né, uma composição de didáticas ali que eu fiz. Tem um pouco de Sócrates, tem um pouco de Paulo Freire, tem um pouco de Bell Hooks, né, tem vários. Mas depois disso eu guardei essa pedagogia, mas eu coloquei outra filosofia, né, que era uma filosofia mais de Hannah Arendt, que é uma filosofia de ter uma pluralidade de interpretações, então não tem um certo, não tem uma beleza, não tem um ideal de beleza, não tem uma definição, não é essencialista. A gente desperte. A gente desperta. Eu desperto assim muito quando acho que teve aquela aula do feminino, onde todo mundo, as meninas mais jovens falaram, o feminino é uma etiqueta que você coloca em quem você quiser. Os trans tinham a visão, o feminino é uma construção social, tinha algumas pessoas trans na aula, onde você constrói socialmente o seu gênero. E aí um homem gay chegou e falou, gente, vocês estão tendo tanta dificuldade de definir o feminino, eu não sei por quê, porque eu sinto ele dentro de mim. As mulheres me começaram a virar e falar, não, como assim sente dentro de você? É outra coisa que você sente? Tudo. Não, mas eu sinto ele dentro de mim. Então, quando a gente fica aberto às várias escutas, é uma escola aberta, como você falou. Eu estou muito feliz com o seu curso. Ele respondeu o que eu estava buscando. Ah, que bom. Que bom. Estou muito agradecida. Estamos felizes com a sua presença. Acho que acho que tem algumas presenças que trazem muito valor para o grupo inteiro, né? Porque se tem uma pessoa, às vezes, de 60 anos falando, ah, não, estou velha para isso, o que eu estou fazendo aqui? Quando tem uma pessoa de 87 que fala, eu estou aqui, estou entendendo, estou aproveitando, estou feliz, aquela pessoa de 60, ou às vezes a pessoa de 40, tudo se coloca em perspectiva. Ou as pessoas de 20, que muitas vezes não têm contato com outras gerações, né? Então, acho que é uma parte do histórico desse curso tem a relação que eu tinha com a minha avó. Eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó e, né, afetivamente, eu tinha uma ex-namorada que falava, a gente vê que o João ama mesmo quando ele está com a avó dele, assim, porque a gente tinha uma afinidade assim, existencial, uma coisa muito... Toda sexta-noite a gente se encontrava, e aí eu chegava lá e ela falava assim, hoje a gente vai falar sobre Rousseau. E aí ela me falava sobre Rousseau. Hoje a gente vai falar sobre Euclides da Cunha. E numa dessas visitas ela me deu um livro, que era um livro chamado, acho que era A Mente e o Espírito, que era um diálogo ficcional criado entre Rousseau e Voltaire. E quando ela me deu esse livro, eu chegava lá, ela falava, lê o livro, o que você achou? Ela tinha toda né, ela era muito... quando ela se aposentou com 60 e poucos anos, ela lia 8 horas, 10 horas por dia.
Ela passava todo, ela ficava sempre, a gente chegava lá, eu até tenho a cadeira de balanço dela aqui, porque ela ficava na cadeira de balanço ali lendo, e a gente chegava, ela estava sempre lendo, então tinha essa troca. E aí quando ela me deu esse livro sobre a conversa, uma conversa fictícia entre Rousseau e Voltaire, e eu li aquilo, eu falei, puxa, tá aí um jeito interessante da gente apresentar, né, dois artistas. Eu vou fazer uma simulação de uma conversa entre dois artistas, e isso está eu vou te dar, vai chegar de presente para vocês em breve, esse curso da década de 90, que eu dou como bônus, vocês vão ter ele está sendo regravado, e aí eu vou dar para vocês, porque eu estou contando, aproveitando, porque na história desse curso tem a minha relação com ela, porque eu li esse livro que ela me deu e eu falei, bom, eu vou fazer isso com arte contemporânea. Eu vou fazer uma conversa fictícia entre dois artistas, no caso era o Ernesto Neto e o Thomas Hirschhorn, né, que é um artista suíço bem importante. E aí eu montei uma aula onde o Ernesto Neto mostrava o que era o corpo para ele e o Thomas Hirschhorn mostrava o que era o corpo para ele. O Ernesto Neto mostrava o que era a mente para ele e o Thomas Hirschhorn mostrava o que era a mente para ele. Viu? Oi? Tenho que agradecer a você. Nós temos que agradecer você poder ter trazido isso para nós. Eu sou muito agradecida. Obrigado, fico contente. Acho que é uma luz ter você no curso. E saiba que a tua inscrição vale por 12 meses, né? Então, se tiver alguma aula que você queira refazer, ou alguma aula que você perca, tudo você pode por 12 meses, você pode participar aí novamente das aulas. O formato que você fez é excelente. Excelente. Muito. Obrigado. Estamos sempre querendo melhorar. Aí dá alguma coisa que você queira colocar assim para aproveitar aí que a gente... Quero recomendar. Você falou que eu estou com um bocado de gente aí que são meus seguidores. Sim, tem o fã-clube aqui, passional, assim, te amam. Então, se eu tenho um fã-clube aqui, eu aconselho o meu fã-clube a fazer o curso. Eu acho que é uma abertura muito grande do olhar para uma coisa que nós normalmente não olhamos. E o modelo que você tem dessa escola aberta, eu sou muito fã dela. Foi muito bom. Eu aconselho as pessoas seguirem. Eu quero recomendar. Obrigado, fico grato com a recomendação e as pessoas aqui, os teus seguidores que seguirem a recomendação vão ter o bônus de fazer aula junto com você. Né? Só ouvindo. Vão ter o bônus ali inesquecível de estar junto com você na sala. Então maravilha. Bom, super agradeço aí por nossa conversa aí marcante, muito memorável. Eu que agradeço. Muito bom ter um contato mais próximo com você. Sim, Muito... sim, igualmente. Seguimos aí em contato pelo WhatsApp, trocando ideias, e podemos fazer aí uma nova live no final do curso, se você tiver disponibilidade para ver como é que foi depois de ter concluído todas as aulas. Sensacionais. Oi? As nossas aulas sensacionais. As aulas sensacionais. Aqui a Daisy perguntou para falar um pouquinho sobre o curso. Daisy é um curso chama-se Olhar Contemporâneo, onde a gente tem conhecimento de 15 artistas. São 3 artistas de cada um dos 5 continentes, porque a proposta é que a gente faça um giro do que está acontecendo pelo mundo. Aos poucos, à medida que a gente vai estudando arte contemporânea e acho que qualquer assunto, literatura, provavelmente psicologia, a gente vê que os países têm vocações, né, e tem identidades ali para determinados assuntos. Então, se a gente, nas artes, por exemplo, no Brasil, fala-se muito de questões de gênero, de questões de meio ambiente, de questões de raça. E se a gente estudar só a arte brasileira, a gente vai ficar alienado
a gente vai ter uma distância do que está acontecendo no mundo e a gente não vai ter um retrato muito fiel do que está acontecendo no nosso tempo, né? Do que é no contemporâneo. Então, eu apresento 3 artistas da África, 3 da Ásia, 3 da América do Norte, da América do Sul. Então, são 15 aulas, sempre às segundas, sempre às 7 horas da noite, sempre pelo Zoom. São, como a Ida colocou muito bem, eu nem vou começar a te citar agora, é uma escola aberta, então né, as pessoas entram e saem e podem, por 12 meses, elas podem participar de novo das aulas e elas encontram outras turmas que já estão há 4 meses, turmas que estão há 2 meses, né, turmas que estão em diferentes etapas e tem uma interdisciplinaridade muito grande, a gente tem médicos, tem engenheiros, tem professores, tem geólogos, tem... Isso é fantástico. Essa interdisciplinaridade é uma coisa fantástica. Acho que isso enriquece muito e me enriquece. Acho que eu poderia fazer um curso e ficar só entre pessoas das artes, mas aí eu não ia ter esses comentários né, acho que o mundo contemporâneo é esse mosaico, aí, esse calendoscópio de visões diferentes e acho que é isso. Nessa semana a gente tem 3 aulas gratuitas, aí quem quiser assistir, aperta o botãozinho aí, coloca para seguir a gente, clica no link na bio e assiste essas 3 aulas gratuitas, e aí a inscrição é a partir de segunda. Segunda tem um bom desconto aí para quem se inscrever, então a maioria das pessoas se inscreve na próxima segunda, e aí 2 semanas depois as pessoas entram começa o curso, e são sobretudo artistas. Foi um desafio muito grande para nós popular um curso só com artistas que surgiram assim nos últimos 10 anos, porque eu queria que alguém estivesse falando sobre o contemporâneo de uma forma contemporânea, porque às vezes a gente vê, né, eu queria que forma e conteúdo fossem contemporâneos. Isso tira as pessoas desafia as pessoas, né? Eu já tive situações onde a pessoa fala, não, mas o que eu estou vendo é um site, você está me pedindo para comentar uma obra, quando é que é a obra? Eu falo, bom, o site é a obra. E aí algumas pessoas falam, não, obra para mim é tela na parede. Eu falo, bom, mas tem muita tela na parede que não é obra e muito site que é obra. O que diferencia se é obra ou não é o projeto de pesquisa, a inovação, a reflexão que tem atrás. Então é um pouco essas características aí do curso. Espero ter respondido. Essa live maravilhosa fica gravada, então os fãs aí da que quiserem ver podem, enfim, recomendar e passar o link para as pessoas verem. Os seguidores aí do Olhar Contemporâneo também, ela fica gravada, fica no nosso perfil. E aqui a Perina dos Sonhos perguntou, e o aprendizado do curso é sobre refinar essa percepção. Como é que você responderia, Aida? Refina a percepção? Percepção? Aqui a Peregrina dos Sonhos falou, e o aprendizado do curso é sobre refinar essa percepção? É uma pergunta. Refina muito. Eu acho que não só refina, como abre um conceito de percepção do mundo muito amplo. Amplia. Mais do que refinar, eu acho que é ampliar. Para mim está sendo assim. Maravilha. Deixa eu ver aqui se tinha alguma outra pergunta. Na bio fala a hora do curso. Não fala na bio, mas eu te falo aqui, Ângela, é às 7 horas da noite, porque eu durmo com as galinhas e acordo com os passarinhos. Que inveja, quero uma vida assim também. Eu faço assim. Oi? Você faz assim? Você dorme com as galinhas e acorda com os passarinhos? Fecha o curso, eu já estou indo para a caminha. Que glória, que glória. Mas é o segredo da sua juventude. Um deles. Maravilhoso que eu moro. Um deles. Que maravilha. Então, acho que respondemos todos os comentários aqui. Deixa eu ver, Peregrino do Sonho, desenvolver um senso crítico sobre o que é a arte. Acho que sim, né, Aida? Acho que tem um senso crítico, né? Bom, então é isso, gente. Agradeço mais uma vez a Aida pela super conversa agradável e informativa. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço quem nos acompanhou até aqui. E quem quiser participar, aí é só
clicar no link na bio e estamos à disposição. Então é isso, gente. Super obrigado mais uma vez a todos e bom dia para vocês. Tchau. Tchau, tchau.